O calor daquele dia parecia queimar a pele, o céu estava limpo, sem uma única nuvem para suavizar a intensidade do sol. Era o tipo de calor que fazia você sentir o suor escorrer pela testa e as roupas grudarem no corpo, tornando até os pequenos movimentos desconfortáveis. Eu, uma garota de 12 anos, terminava meu caminho habitual de volta da escola para casa, com a mochila batendo nas minhas costas a cada passo. As ruas estavam tranquilas, quase desertas. Casas da rua eram de fachadas simples, cercadas por gramados que brilhavam sob o sol. A cada passo, sentia o calor escaldante como se estivesse tentando me empurrar de volta para a sombra. Minhas pernas estavam cansadas, e meu suéter começou a parecer um peso insuportável. Parei por um momento, tentando amarrá-lo ao redor da cintura, quando, ao levantar os olhos, notei alguém ao longe, parado na calçada, um pouco à frente de mim. Eu não o reconhecia de nenhum lugar. Ele era um homem de aparência simples, parado sob o sol impiedoso, mas sua figura parecia deslocada. Pequeno, de uma altura que não era muito maior que a minha, com ombros encurvados e uma barriga proeminente que pendia à frente de seu corpo. Seus cabelos grisalhos estavam ralos, e suas rugas profundas contornavam um rosto envelhecido. A cada passo que eu dava, ele parecia ficar mais nítido sob o brilho abafado da tarde. Quando passei por ele, algo no seu sorriso gentil me fez baixar a guarda. Ele parecia seguro. Com um sorriso largo e quase infantil, ele olhou para mim e acenou. Seu sorriso era amigável, e sua barriga saliente, quase cômica, dava a ele uma aparência inofensiva, quase como a de um Papai Noel sem barba. Continuei andando, mas percebi que ele me observava. O calor me deixava irritada e ansiosa para chegar em casa, mas então ouvi sua voz, fina e aguda, me chamando. Oh, céus! Ele disse com uma certa urgência, forçando-me a olhar para trás. Eu parei e me virei levemente. Ele estava agora mais próximo de mim, o rosto gentil ainda estampado em sua expressão, mas com um toque de preocupação. Desculpe incomodar, querida, mas você poderia ajudar um veterano? Ele apontou para uma van branca estacionada ao lado da rua. Sua voz era suave, mas com uma nota de desespero que me fez hesitar. Ok, o que eu posso fazer? Perguntei, sem pensar muito. Ele sorriu, seus dentes amarelos mostrando um leve desgaste, e disse: Veja, eu derrubei minha única chave de fenda lá embaixo, e minha velha coluna não me deixa pegar de volta. Você se importaria de me ajudar a pegá-la? Apontei meus olhos para a van, uma grande e robusta van branca, comum naquela área. Por um breve momento, senti um frio percorrer minha espinha, algo indefinido, mas logo abafei esse sentimento. Ele parecia tão genuíno, tão vulnerável. Ele era um veterano, afinal, um homem de idade que precisava apenas de uma pequena ajuda. Não, eu não me importo, respondi, tentando ser educada. Obrigado, querida. Você é um anjo. É que está bem no fundo, sabe? Disse o velho apontando com um dedo trêmulo e manchado para o espaço embaixo da van. Meus olhos seguiram a direção que ele apontava. A luz do sol criava um contraste estranho entre o brilho cegante ao redor e a escuridão sob a van. Algo não parecia certo. Olhei de volta para ele, agora sentindo uma pontada de preocupação, mas ele sorriu novamente, dessa vez com mais calma, como se percebesse minha hesitação. Ali embaixo, não se preocupe, você vai encontrar, disse ele, com a voz suave como se estivesse tentando me acalmar. Respirei fundo e me abaixei lentamente. A calçada quente pressionava contra meus joelhos enquanto eu me inclinava para olhar debaixo da van. A sombra sob o veículo era espessa e quase impenetrável. O ar ali era mais denso, mais pesado. Eu não conseguia ver a chave de fenda. Balancei minha mão de um lado para o outro, tentando encontrar algo, mas só sentia o ar abafado. Eu não consigo ver, disse, minha voz se tornando um pouco vacilante. Está mais no fundo, ele respondeu, com um tom que se transformou em uma leve risada. Me inclinei mais, agora praticamente debaixo da van, sentindo a pressão crescente no meu peito. A van parecia imensa, o espaço apertado, e a sensação de desconforto aumentava. Algo estava errado, e eu sabia disso. De repente, o silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Olhei para baixo,
pro chão de concreto, e vi as pernas do velho, paradas, imóveis. Uma sensação gelada subiu pela minha coluna. Não consigo encontrar, disse eu, minha voz agora cheia de nervosismo. Não houve resposta. Senhor? Minha voz falhou. E foi aí que o som da porta traseira da van abrindo ressoou como um alarme no meu cérebro. Algo estava definitivamente errado. Senti um arrepio correr por todo o meu corpo, uma sensação pesada de que deveria sair dali o mais rápido possível. Por um breve instante, o instinto de sobrevivência pulsou em mim, mas minhas pernas pareciam paralisadas. Ainda agachada, minha respiração começou a acelerar. O ambiente quente e abafado já não parecia ser o maior problema, era o silêncio atrás de mim. Um silêncio ameaçador que fez meu coração disparar, como se ele soubesse de algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Pisquei algumas vezes, tentando afastar o medo crescente e com um movimento rápido, comecei a me afastar de debaixo da van. Ao me levantar olhei pro velho com olhos desconfiados. Sua expressão tinha mudado. Não era mais aquele sorriso simpático e inocente que ele exibiu antes. Agora, havia algo predatório em seus olhos, algo que fez meu estômago revirar. Ele continuava imóvel, as mãos grandes e manchadas ainda pendendo ao lado do corpo, mas seus olhos. Eles estavam focados em mim de uma maneira estranha, avaliando cada movimento meu como se eu fosse uma presa. O sorriso de antes tinha desaparecido, e no lugar havia uma espécie de frieza vazia. Foi aí que percebi, ele não era o velho frágil e bondoso que eu imaginava. Eu não consigo encontrar a chave de fenda, gaguejei, com a voz baixa e hesitante. Minha mente estava girando, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Está mais lá no fundo, ele respondeu, com uma calma perturbadora. Ele não parecia estar interessado em pegar a ferramenta. Na verdade, ele sequer se moveu. A tensão no ar era sufocante. A van branca, agora totalmente visível para mim, parecia maior do que antes, uma sombra ameaçadora contra o calor do dia. Eu olhei ao redor, esperando ver alguém na rua, qualquer pessoa, mas as casas estavam silenciosas e vazias. Não havia ninguém por perto para me ajudar. Eu dei um passo para trás, tentando me afastar do homem e da van. Ele continuava parado como se estivesse me cercando. Eu podia sentir que ele estava prestes a agir. Eu estava perto demais, e algo me dizia que ele não me deixaria simplesmente sair andando. Olha, senhor, eu tenho que ir, disse, tentando manter a calma, mas a urgência na minha voz era evidente. Ele sorriu novamente, só que desta vez o sorriso era forçado, uma máscara que não escondia mais o que estava por trás. Ah, querida, mas você ainda não me ajudou. De repente, ele deu um passo à frente, rápido demais para alguém da idade que ele aparentava. Meu coração pulou no peito, e o medo tomou conta de mim. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e ao mesmo tempo tudo acontecia muito rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele se inclinou para mim e agarrou meu braço com força. Você não vai a lugar nenhum, ele sussurrou, sua voz soando agora fria e cortante como uma lâmina. Minha mente entrou em pânico absoluto. Eu puxei o braço com toda a minha força, mas seu aperto era forte demais. O velho, antes tão frágil e amigável, agora parecia ter a força de alguém muito mais jovem. Meu corpo inteiro tremia enquanto ele tentava me arrastar em direção à van. O cheiro de suor e metal enferrujado misturava-se com o pavor que crescia dentro de mim. Foi então que a porta traseira da van, que antes estava apenas entreaberta, se escancarou com um rangido alto. Lá dentro, tudo era vazio, escuro pelo insulfilme das janelas, um espaço oco que parecia me engolir só de olhar. Não havia ferramentas, nem materiais de trabalho, nada que justificasse a presença daquela van ali. O que você está fazendo? Me solta! Eu gritei, tentando me soltar desesperadamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O pavor tomava conta de cada parte do meu corpo, e por um momento, pensei que estava perdida. O velho não dizia mais nada, apenas me puxava com uma força impiedosa, tentando me empurrar para dentro da van. Minhas pernas se debatiam contra o chão, os tênis raspando no concreto quente enquanto eu lutava. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com lágrimas que eu nem sabia que estavam ali.
De repente algo mudou em mim. Era como se uma chama tivesse acendido no meu peito, uma determinação feroz de não me deixar ser levada. Eu precisava lutar. Não havia outra opção. Com todas as forças que eu tinha, puxei meu braço de volta e dei um chute com toda a minha força contra a lateral da van. O barulho foi alto o suficiente para ecoar pela rua e, por um breve segundo, o velho soltou um pouco a pressão sobre mim. Foi o que eu precisava. Num movimento rápido, consegui me soltar e recuar. Respirei fundo, olhando para o homem que agora me observava com uma expressão de raiva. Ele deu um passo à frente, como se estivesse prestes a me atacar de novo, mas eu já estava a alguns metros de distância. Olhei ao redor, sem saber para onde correr, mas certa de que não podia ficar parada. Você não deveria ter feito isso, ele murmurou, sua voz agora cheia de veneno. Meu corpo tremia de medo, mas ao mesmo tempo, uma nova força me empurrava para longe dele. Eu sabia que precisava correr. Sabia que minha única chance era fugir o mais rápido que pudesse. E foi o que fiz. Meus pés mal tocavam o chão enquanto eu corria, o som da respiração acelerada misturando-se com o bater frenético do meu coração. Eu não conseguia pensar em mais nada além de escapar. A rua parecia se estender infinitamente à minha frente, e, a cada passo que eu dava, o medo me empurrava com mais força. O sol ainda queimava, mas o calor já não parecia importar. O velho tinha ficado para trás, mas eu não conseguia parar de correr. O pavor daquelas mãos ásperas e sujas ainda estava marcado em mim. Meus cabelos estavam desgrenhados, e a dor no braço onde ele me segurou pulsava, como uma lembrança constante do perigo que quase me engoliu. Minha casa não estava longe, e eu sabia que se conseguisse chegar até lá, estaria segura. O medo, no entanto, deixava minha visão turva. A sensação de ser perseguida estava entranhada em mim. Eu podia jurar que ouvia passos atrás de mim, mas, quando olhava para trás, via apenas a rua vazia. O velho já não estava lá, mas o terror de ser capturada estava. Cheguei ao portão da minha casa com o coração acelerado. O barulho do meu tênis batendo no cimento ecoava na minha mente, e, ao abrir o portão, meus dedos trêmulos quase falharam em girar a maçaneta. Entrei rapidamente, batendo a porta com força atrás de mim, e me joguei no chão da sala, tentando recuperar o fôlego. A casa estava vazia e silenciosa, exceto pelos meus próprios suspiros de desespero. O ambiente familiar que sempre me acolhera com conforto agora parecia estranho, como se o medo tivesse mudado tudo ao meu redor. Tudo parecia quieto demais, frio demais. Linda, você está a salvo, pensei, tentando acalmar a mim mesma. Mas aquela voz interior estava abafada pelo choque, pelo medo que ainda me dominava. Minhas pernas tremiam, e o suor escorria pelo meu rosto enquanto eu tentava respirar fundo, tentando convencer meu corpo de que o perigo havia passado. Mas será que havia mesmo? O silêncio da casa começou a se tornar opressor. Cada estalo das paredes, cada movimento do vento do lado de fora fazia meu coração saltar. Eu tentava organizar meus pensamentos, tentando processar o que acabará de acontecer. Eu deveria ligar para a polícia, pensei, mas minha mente estava confusa. As palavras do velho, sua súbita mudança de comportamento, não saiam da minha cabeça. De repente, ouvi o barulho de um carro na rua. Fui até a janela bem devagar, com o coração ainda acelerado. Olhei através da cortina e, lá fora, a van branca estava parada, um pouco mais distante do que antes. O velho estava dentro dela, me observando. Seus olhos, que antes pareciam inofensivos, agora estavam fixos em mim, cheios de frieza e malícia. Meu estômago se revirou. Ele sabia onde eu morava. Um pavor ainda maior tomou conta de mim. Eu me afastei rapidamente da janela, tentando não ser vista. A van não se movia, e, de repente, aquele espaço entre a minha casa e a rua parecia pequeno demais. Ele estava ali, esperando, observando, como se soubesse que eu não teria coragem de sair ou de chamar ajuda. O que eu faria? Estava presa na minha própria casa, e a ideia de pedir socorro me aterrorizava. A vergonha e o medo se misturavam. Quem acreditaria em mim? Eu era só uma criança de 12 anos, e ele era um velho simpático. As pessoas provavelmente ririam, ou pior, achariam que eu estava inventando tudo. Mas eu sabia que era real.
Eu sabia que o perigo era real. Sem saber o que fazer, fui até o telefone. Minhas mãos ainda estavam trêmulas. O número da polícia estava na ponta da minha língua, mas por algum motivo, hesitei. O que eu diria? Como explicaria tudo isso? E se eles não acreditassem em mim? Minhas pernas cederam e eu me sentei no chão da sala, abraçando meus joelhos. A angústia me dominava, e uma sensação de impotência me envolvia. O medo de não ser ouvida, de que ninguém entendesse o que eu acabará de vivenciar era sufocante. Yumi sentia pressa. Foi então que ouvi um som. Um leve bater na porta. 3 batidas rápidas que ressoaram como um eco do terror. Meu corpo congelou. Quem poderia ser? Ele não teria coragem de bater a porta. Teria? Não, eu estava sendo paranoica. Talvez fosse alguém da vizinhança. Ou minha mãe. Minha mente lutava para encontrar explicações lógicas, mas meu corpo já estava em estado de alerta máximo. Linda. A voz familiar do velho soou do outro lado da porta. Meu coração parou. Como ele sabia meu nome. Eu não havia dito a ele. Ele sabia mais do que eu podia imaginar. O som da sua voz fez com que cada músculo do meu corpo ficasse rígido. Eu estava sozinha. Não havia ninguém para me ajudar. De repente, tudo ficou claro. Se eu não fizesse algo, ele ia acabar entrando na minha casa. Ele não iria parar. O que ele realmente queria era me levar, e eu sabia que não haveria uma segunda chance de escapar. Minha única arma era meu grito. Respirei fundo, sentindo as lágrimas se acumularem nos meus olhos, e, antes que ele pudesse bater novamente, soltei um grito. Mas dessa vez, não foi um grito de medo ou pânico. Foi um grito de puro desespero, uma tentativa final de chamar atenção para o perigo que estava à minha porta. Minha voz ecoou pela casa, mas, ao contrário do que eu esperava, não houve resposta imediata. O silêncio voltou a reinar. Corri para a janela e espreitei novamente pela cortina. A van estava lá, mas agora o velho tinha desaparecido. Talvez finalmente ele tivesse ido embora. Talvez o meu grito tivesse sido suficiente para espantá-lo. Ou talvez fosse apenas o começo. A quietude que seguiu deixou meu grito desconcertante. Eu ainda estava agachada perto da janela, observando a van estacionada ao longe, agora sem o velho à vista. Minha mente corria a mil, tentando encontrar uma explicação para sua súbita ausência. Ele tinha desistido? Tinha se assustado com o barulho? Eu queria acreditar que sim, mas uma voz no fundo da minha mente insistia em me lembrar. Ele sabe onde você mora. Minha casa, que sempre fora um lugar de conforto, agora parecia uma prisão. Eu me sentia vulnerável, exposta. Qualquer barulho me fazia saltar, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. A voz do velho ainda ecoava na minha cabeça, aquele chamado suave e dissimulado do outro lado da porta. Linda. Como ele sabia meu nome. Sentada no chão, ainda com o coração batendo forte, tentei pensar no que fazer. Eu precisava de ajuda. Precisava falar com alguém. Mas quem? Minha mãe não estava em casa, e a ideia de ligar para a polícia ainda me deixava nervosa. O que eu diria? Que um velho havia tentado me sequestrar, que ele estava me observando. 3. Talvez eles pensassem que eu estava exagerando, que era só uma criança assustada. Levanti-me, finalmente decidida. Não podia ficar sozinha naquela casa. Corri até o telefone e disquei o número da casa da minha melhor amiga Sara. Talvez conversar com ela me acalmasse, ou quem sabe, ela poderia vir até aqui. Quando o telefone começou a tocar, meu corpo inteiro estava tenso, esperando ouvir a voz dela. Alô? Ouvi a voz alegre de Sara do outro lado da linha. Uma mistura de alívio e segurança me invadiu. Sara, sou eu, a linda. Você pode vir aqui? Eu preciso de ajuda. Minha voz saiu trêmula, mas tentei parecer o mais calma possível. Não queria assustá-la, mas também não podia ficar sozinha por mais tempo. Linda? O que houve? Você parece estranha, ela respondeu, agora com uma ponta de preocupação na voz. Eu hesitei por um momento, pensando em como explicar. Acho que alguém tentou me pegar hoje, na rua. Um velho. Ele sabe onde eu moro.
Como assim? Um velho? Onde ele está agora? Ele estava lá fora com uma van branca. Mas acho que ele foi embora, eu disse, olhando novamente para a janela, tentando confirmar se a van ainda estava ali. O silêncio no telefone foi breve, mas eu podia sentir o choque de Sarah do outro lado. Linda, isso é sério. Você precisa ligar para a polícia agora. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda assim, algo me impedia. O medo de que ninguém acreditasse em mim, o medo de parecer paranoica, era forte. Sarah, eu só preciso de alguém aqui comigo agora. Você pode vir. Claro, vou pedir pro meu irmão me levar até aí. Fica calma, tá? Estou a caminho. Depois de desligar, me senti um pouco mais segura, mas a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Voltei a olhar pela janela, e o que vi fez meu sangue gelar. A van ainda estava lá, mas agora algo mais estava diferente. A figura do velho surgia lentamente de trás de uma árvore, parado no meio da rua, olhando diretamente para minha casa. O pânico voltou a crescer dentro de mim. Aquele velho não tinha ido embora. Ele estava esperando, observando, como um predador à espreita da presa. Eu me afastei rapidamente da janela, tentando me esconder. Minha mente estava em estado de alerta, pensando no que fazer. Eu sabia que se ele tentasse entrar, não haveria muito que eu pudesse fazer para impedi-lo. Corri para trancar todas as portas e janelas da casa. Minhas mãos tremiam muito enquanto eu trancava a porta da cozinha e empurrava cadeiras contra ela, como se isso fosse suficiente para me proteger. O silêncio agora era opressor, e cada segundo parecia ser interminável. De repente, ouvi um leve barulho vindo da janela da sala. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu estava imaginando coisas, ou ele estava tentando entrar. Com o coração na garganta, aproximei-me devagar da janela. Cada passo parecia um esforço monumental. Então, vi algo que me fez estremecer. Do outro lado da janela, pairando a meia altura, estava uma mão. A mão do velho, com dedos tortos e manchados, batendo suavemente no vidro como se estivesse esperando uma resposta. Linda. Ele sussurrou. Eu podia ouvir sua voz do outro lado, suave e perturbadora, como se ele estivesse tentando me acalmar. Saia daí, querida. Eu só quero conversar. Minha mente estava em pânico. Ele estava à porta da minha casa, e agora na janela. Era como se ele estivesse cercando minha última linha de defesa. O desespero tomou conta de mim. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas não se moviam. Foi então que a buzina de um carro soou, alta e clara, cortando o silêncio da rua. Olhei pela janela e vi o carro do irmão de Sarah estacionando na frente da minha casa. O velho deu um passo para trás. Sua expressão mudou rapidamente de calma para irritação. Antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, ele virou-se e entrou na van, desaparecendo pela rua. Corri para a porta da frente, destrancando-a rapidamente e quase me jogando nos braços de Sarah quando ela entrou. Linda, o que aconteceu? Você está bem? Ela perguntou, preocupada. Ele estava aqui. O velho. Ele estava tentando entrar, eu consegui dizer, tremendo muito. O irmão de Sarah olhou em volta, desconfiado, mas não viu ninguém. Vamos chamar a polícia. Não podemos deixar isso assim. Eu sabia que eles estavam certos. Não importava o que acontecesse, aquele velho não iria parar até que alguém o detivesse. Sentada no sofá da sala, com Sarah ao meu lado, tentei acalmar minha respiração, mas o medo ainda era grande. O irmão dela, o Ricardo, estava ao telefone com a polícia. Ele descrevia o que eu tinha visto, o velho, a van branca e a tentativa de sequestro. Cada vez que ele repetia os detalhes, minha mente retornava para aquele momento, pro toque gelado da mão daquele velho na janela, e sua voz sinistra. Ele me assusta demais. Eu sabia que precisava contar a verdade para a polícia, precisava ser forte, mas a ideia de reviver tudo me dava náuseas. Meus olhos estavam fixos na janela, ainda com medo de que ele pudesse voltar a qualquer momento. A escuridão começava a cair lá fora, e isso só aumentava minha sensação de vulnerabilidade. Linda, fique calma, os policiais já estão a caminho. Ricardo disse, ao desligar o telefone.
Eles vão patrulhar a área e ver se encontram algo. Eu assenti em silêncio, agradecida, mas o medo não ia embora. Sarah segurava minha mão. O simples toque de uma amiga me dava algum conforto. Vai ficar tudo bem, linda. Eles vão pegar ele. Eu não vou sair do seu lado, ela disse, tentando me acalmar. Alguns minutos depois, as luzes de uma viatura policial iluminaram a rua, e 2 policiais saíram do carro, batendo a porta. Ricardo os deixou entrar, e eles vieram direto falar comigo. O que aconteceu exatamente, querida? Um dos policiais perguntou, enquanto se sentava na minha frente com um bloco de anotações. Seu tom era calmo, mas havia urgência nos seus olhos. Respirei fundo e comecei a contar tudo, desde o momento em que vi o velho na rua até o momento em que ele me puxou para dentro da van. Relatei com detalhes o terror de sentir sua mão no meu cabelo, a sensação de sufocamento quando ele me cercou, e o desespero de gritar até ele me soltar. Contei sobre a perseguição, sobre ele ter aparecido na minha casa, e sobre a terrível sensação de que ele não ia parar até conseguir o que queria. Conforme eu falava, os policiais trocavam olhares, claramente preocupados. Você conseguiu ver a placa da van? Algo que pudesse nos ajudar a identificar? O segundo policial perguntou. Balancei a cabeça. Não. Eu estava com tanto medo que não prestei atenção nisso. Eu só queria escapar. Entendimos, Linda. Tonta-se a calmar. Isso já é muita coisa. Vamos procurar essa van. Ela pode estar por perto. Você fez bem em chamar ajuda e em gritar. Isso provavelmente salvou sua vida, disse o policial, tentando me tranquilizar. Mas mesmo com essas palavras de conforto, eu ainda me sentia vulnerável. Mesmo com os policiais ali, a sensação era que aquele velho estava em algum lugar, ainda me vigiando. Ele sabia onde eu morava. E a qualquer momento, ele poderia voltar. Depois de me fazer mais perguntas, os policiais saíram para patrulhar a área, e ficamos ali, eu, Sarah e Ricardo, esperando por alguma notícia. A casa estava estranhamente silenciosa. O relógio na parede parecia marcar cada segundo muito lentamente. Linda, vamos subir para o seu quarto, Sarah sugeriu. Talvez você se sinta mais segura lá em cima, longe das janelas. Concordei e subimos as escadas juntas. No meu quarto, me sentei na cama, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sarah fechou a porta e sentou-se ao meu lado. Isso é uma loucura, ela disse. Esse homem, ele é perigoso. Não consigo imaginar o que teria acontecido se você não tivesse escapado, Linda. Eu senti um nó na garganta. A verdade era que eu também não conseguia imaginar. Tentei não pensar nos detalhes, no que poderia ter acontecido dentro daquela van se eu não tivesse gritado. Se eu não tivesse lutado. Eu ainda sinto que ele vai voltar, eu disse baixinho, as palavras saindo quase sem controle. Ele não vai desistir tão fácil. Ele sabe onde eu moro, Sarah. Ela me olhou e seus olhos refletiam a mesma preocupação que eu sentia. Eu sei. Mas a polícia está por perto, e se ele voltar, eles vão pegá-lo. Você não está sozinha agora, eu estou aqui com você, pode se acalmar agora. Apesar das palavras reconfortantes, o medo ainda se arrastava. A presença daquele homem na minha vida era uma sombra que não desaparecia facilmente. Eu sabia que ele estava lá fora, e sabia que o desejo dele de me capturar era real. De repente, um barulho vindo do lado de fora nos fez pular. Um leve som, talvez um galho quebrando, ou um movimento furtivo. Ficamos quietas, ouvindo atentamente. Meu coração começou a bater mais forte de novo. Fica quieta, Sarah murmurou, enquanto se aproximava da janela. Eu a segui, sentindo uma ansiedade tremenda. Quando espiamos pela fresta da cortina, meu coração quase parou. No meio da rua, a van branca estava de volta. Não pode ser, eu sussurrei, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ele voltou. O velho não havia desistido. Sarah Puxu o cellular rapidement. Vou ligar para a polícia de novo, ela disse, com a voz trêmula. Ele voltou, Linda. Você estava certa. Enquanto ela discava, eu me afastei da janela, tentando manter a calma. O pavor crescia dentro de mim.
mais intenso do que nunca. A van estava parada ali, como uma ameaça silenciosa, e o velho. Eu sabia que ele estava lá dentro da van esperando o momento certo. Ricardo subiu as escadas correndo ao ouvir o som de Sarah ligando para a polícia. O que aconteceu? A van. Ela está lá fora de novo. Sarah respondeu, com o telefone no ouvido, já relatando o que estava acontecendo. Ricardo olhou pela janela e viu a mesma cena que nós. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, a raiva e a frustração eram claras em sua voz. Como esse cara ainda está solto. O pânico tomou conta de mim novamente. Ele estava ali, e o que impediria que dessa vez ele conseguisse o que queria? Eu sentia como se estivesse encurralada, como se não houvesse escapatória. O medo dentro da casa era visto por todos. A van branca parada lá fora, imóvel, parecia uma sombra espreita, uma presença assustadora que não queria desaparecer. Sarah ainda falava com a polícia. Ricardo andava de um lado para o outro no quarto inquieto, enquanto eu tentava controlar minha respiração, lutando contra aquela sensação horrível de estar encurralada. O que a polícia disse? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz falhou. Estão a caminho de novo, vão mandar mais viaturas, Sarah respondeu, tentando soar confiante, mas eu via nos olhos dela um medo aterrorizante. A presença daquele homem nos cercava, e o tempo parecia estar parado. Olhei mais uma vez pela janela, meus olhos fixos na van. Um pensamento assustador me passava pela cabeça. Ele estava jogando conosco. Sabia que estávamos com medo e estava se alimentando disso. Como um caçador que dá tempo à sua presa para se debater, ele queria que sentíssemos o desespero antes de fazer o seu próximo movimento. Ele não vai desistir até conseguir o que quer. Sussurrei, mais para mim mesma do que para os outros. Sabia que, de algum modo, o velho estava disposto a ir mais longe do que eu podia imaginar. O que ele queria de mim? Eu não conseguia entender. Ricardo então parou de andar. Não podemos simplesmente ficar aqui esperando ele agir. Se a polícia está a caminho, temos que ganhar tempo. Mas o que você sugere? Ser lá fora. Sarah perguntou, incrédula. Esse homem pode ser perigoso, não sabemos do que ele é capaz. Ricardo olhou para nós com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Exatamente, Sarah. E é por isso que precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui sentados como alvos fáceis. Ele estava certo, mas a ideia de sair e confrontá-lo me fazia querer encolher de medo. No entanto, uma chama de coragem acendeu-se em algum lugar dentro de mim. Eu não podia continuar fugindo para sempre. Esse homem estava me aterrorizando, me prendendo em um ciclo de medo, e isso precisava acabar. Ricardo, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. O que você tem em mente? Ele olhou para a van lá fora e fez um gesto com a cabeça. Se ele pensa que estamos apenas esperando, podemos virar o jogo. Vamos fazer parecer que estamos despreparados e deixar ele fazer o próximo movimento. Quando ele sair da van, a polícia já estará quase aqui, e nós vamos estar prontos. O quê? Você está falando sério? Quer que ele se aproxime? Sarah perguntou, chocada com a ideia. Ricardo fez que sim com os olhos. Precisamos de tempo, e de uma prova clara. Se a polícia vê ele aqui, agindo, será o suficiente para prendê-lo. E se ele tentar qualquer coisa, não vamos estar indefesos, a polícia chegará bem na hora. A adrenalina tomou conta de mim. Eu sabia que era arriscado, mas não havia outra opção. A polícia estava vindo, e o velho parecia que estava impaciente, e nós precisávamos estar prontos para o que ele ia fazer a seguir. Ricardo nos deu instruções. Manteríamos as luzes apagadas, agiríamos como se estivéssemos escondidos, e observaríamos pela janela cada movimento do velho. Quando ele saísse da van, estaríamos preparados. Os minutos seguintes pareciam uma eternidade. O tempo parecia se estender infinitamente, como se o ar estivesse mais pesado. A van continuava lá, imóvel. Eu me perguntava o que o velho estava pensando. Ele sabia que a polícia podia estar a caminho? Ou será que achava que ainda tinha tempo para concluir o que queria? Então, finalmente, a porta da van foi abrindo devagar.
Uma figura saiu lentamente. Era ele, eu o reconheci. Era ele. O velho. Ele estava se movendo com cautela, como se soubesse que algo estava errado, mas ainda assim determinado a se aproximar da casa. O velho saiu. Sussurrei para Ricardo e Sara, sem tirar os olhos da cena. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Ele caminhava pela rua deserta, suas pernas finas mal pareciam sustentar aquele corpo velho, mas havia uma força sombria nele, algo que o fazia continuar. O velho olhou em direção à nossa casa, e seu olhar se fixou diretamente na janela do meu quarto. Era como se ele pudesse me ver, mesmo com as cortinas fechadas. Meu corpo congelou, sentindo aquele olhar sinistro atravessar o vidro. Ele estava se aproximando. Ele está vindo, eu murmurei, sem conseguir desviar os olhos. Ricardo assentiu, pegando algo que eu não tinha notado antes, uma pequena barra de ferro, talvez parte de alguma ferramenta que ele encontrou na garagem. Ele se posicionou perto da porta, preparado pro caso do velho tentar entrar. Sara estava ao meu lado, agarrando meu braço com força, o medo nos olhos dela refletindo o que eu sentia. A tensão na casa era esmagadora. Cada passo que o velho dava em direção à porta fazia meu coração bater mais rápido. Eu sabia que a polícia estava a caminho, mas seria rápido o suficiente? E se ele entrasse antes disso? De repente ouvimos um barulho, um leve rangido na porta da frente. O velho estava tentando entrar. Meu corpo ficou rígido. O que poderíamos fazer? O que aconteceria a seguir? Ricardo fez um sinal para que ficássemos quietas. A porta estava trancada, mas o velho parecia estar forçando, tentando abrir. Eu estava prestes a perder o controle, quando o som distante das sirenes finalmente cortou o silêncio. As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente, e o velho pareceu perceber. Ele parou, recuando devagar, como se estivesse decidido a não ser pego ali. Então, sem dizer uma palavra, ele voltou para a van. Minha mente estava uma confusão. Ele ia fugir de novo? Mas, antes que pudesse ligar o motor, as luzes azuis das viaturas apareceram na esquina. Os policiais chegaram antes que ele pudesse escapar, bloqueando o caminho. Eles saíram rapidamente do carro, com suas armas em punho, cercando a van. A tensão foi se dissipando lentamente, e eu senti meus joelhos fraquejarem. Finalmente, a polícia estava ali. Finalmente, ele seria parado. O som das sirenes ecoava pela rua toda, iluminando a escuridão com flashes de luz azul. Ricardo, Sara e eu observávamos pela janela, ainda tremendo, enquanto os policiais cercavam a van do velho. Ele parecia estar em choque, incapaz de reagir ao cerco. Era o fim do terror que ele tinha causado. Ele está preso, gritei, quase sem acreditar. A sensação de alívio era enorme. Os policiais o retiraram da van. O velho não ofereceu resistência. Seu rosto, antes coberto com aquele sorriso sinistro e de aparência inocente, agora parecia vazio, sem emoção. Eles o algemaram e o levaram para longe, enquanto outros oficiais se aproximavam da nossa casa para falar conosco. Eu ainda estava processando tudo quando bateram à porta. Ricardo abriu, e um dos policiais entrou com um semblante calmo, mas firme. Ele está preso agora. Podem se acalmar, vocês estão seguros agora, disse o oficial, olhando para mim diretamente. Você foi muito corajosa. Sinto muito que tenha passado por isso, mas graças à sua coragem e à rápida ação de todos, conseguimos pegar aquele velho mal. Eu não sabia o que responder. As palavras de conforto eram boas, mas o impacto do que quase aconteceu ainda estava muito fresco. Sara me abraçou e pela primeira vez desde o início dessa provação, eu me permiti relaxar e chorar. O medo, o pavor, tudo aquilo que me manteve em alerta finalmente se dissolveu nas lágrimas. Eu estava segura. Nós estávamos todos seguros. Obrigado por virem rápido, Ricardo disse aos policiais, enquanto eles nos davam mais detalhes sobre o que aconteceria a seguir. O velho seria interrogado e provavelmente passaria o resto de sua vida preso. Mas o trauma que ele havia causado, esse ainda precisaria ser trabalhado. Nos dias que se seguiram, fui acolhida pela minha família e amigos. Não foi fácil voltar à rotina, e algumas noites ainda eram invadidas pelos pesadelos.
No entanto, algo dentro de mim mudou. Não era mais aquela menina indefesa e vulnerável. A situação me ensinou algo valioso. Mesmo nos momentos de maior medo, eu poderia lutar, gritar, pedir ajuda e, mais importante, me proteger. Se você chegou até aqui, quero agradecer profundamente por acompanhar essa história fictícia. Eu espero que tenha gostado. Ela pode também ter servido de alerta para os perigos que podem estar mais perto do que imaginamos. Proteger nossas crianças, nossos entes queridos, é uma responsabilidade de todos nós. Preste sempre atenção aos sinais, confie na sua intuição, e nunca tenha medo de gritar por ajuda. Se você achou essa história importante, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Assim, você fica por dentro de mais conteúdos que podem trazer informação, conscientização e, claro, histórias impactantes como esta. Curta este vídeo se ele te ajudou de alguma forma, e deixe seu comentário. Será um prazer saber se gostou da história. Até o próximo vídeo.